Meu avô contava essa história baixinho, como quem tem medo que o vento a carregue e espalhe para quem não devia ouvir. Ele dizia que aconteceu quando era jovem, numa noite de lua cheia, no meio de um sítio afastado, perdido no interior de Minas Gerais. Eu cresci ouvindo esse relato e, por mais que tente ignorar, até hoje sinto calafrio só de pensar. Era uma noite comum, dessas que o céu é tão claro que parece dia. Meu avô, Joaquim, tinha 19 anos e trabalhava na roça com o pai. Naquele tempo, as famílias moravam longe umas das outras e os únicos vizinhos ficavam a mais de 3 quilômetros de distância. Naquele dia, depois de terminar o serviço, ele e o pai voltaram para casa e jantaram quietos, como de costume. Minha bisavó parecia inquieta, olhando pela janela enquanto remendava roupas, como se sentisse que algo estava errado. De repente, os cachorros começaram a latir de um jeito estranho. Não era o latido bravo, mas um ganido misturado com medo. O pai do meu avô pegou a espingarda e foi verificar. Meu avô, curioso, seguiu atrás, mesmo sem ser chamado. Eles foram até o terreiro iluminado pela luz branca da lua e olharam em direção ao pasto. Lá longe, perto da cerca, dava para ver uma sombra grande e disforme. Não era um boi, nem uma pessoa. Parecia uma mistura de ambos. Deve ser um lobo-guará, disse o pai do meu avô, embora o tom de voz traísse a insegurança. Eles ficaram ali, parados, tentando entender o que estavam vendo. Até que a sombra se mexeu. Rápida. Em 2 pulos parecia estar bem mais perto. Mas o que veio foi o cheiro. Um odor azedo, de carne podre e animal molhado, que fez os dois recuarem. Os cachorros que tinham sumido do terreiro começaram a uivar no mato. Foi então que meu avô viu. Aquela coisa saiu das sombras. Era um homem, ou quase isso. Tinha pernas compridas e tortas, cobertas de pelos grossos, mas o tronco era humano, apesar de encurvado. A cabeça era o pior. Parecia um cão, com orelhas pontudas e um focinho comprido, mas os olhos brilhavam como brasas. O pai do meu avô gritou: "Corre, Joaquim! Corre para dentro!" Mas meu avô congelou. Ele só conseguia olhar para aquilo, que agora o encarava. A coisa abriu a boca e deixou escapar um grunhido que era meio rugido, meio grito. Foi o pai dele que o empurrou para dentro de casa, trancando a porta enquanto minha bisavó chorava e rezava no canto. A noite foi longa. Eles podiam ouvir o barulho de patas arranhando a madeira da casa, os cachorros latindo e chorando ao mesmo tempo. Em certo momento, a coisa pareceu ir embora. O silêncio caiu, mas ninguém ousou sair. Foi só de manhã, quando a luz do sol começou a aparecer, que abriram a porta. O terreiro estava destruído. A cerca, que era feita de madeira resistente, estava quebrada em várias partes, como se algo muito forte tivesse passado por ali. No meio do chão havia marcas de patas enormes, mas o mais estranho eram as pegadas humanas misturadas às dos animais. Um dos cachorros apareceu mancando, com uma mordida feia no pescoço. Os outros 2 nunca mais foram vistos. Nos dias seguintes, as histórias começaram a se espalhar. Outros moradores da região falaram sobre uma criatura que rondava os sítios. Um velho conhecido, chamado Seu Antero, chegou a jurar que viu a mesma coisa e que ela o seguiu enquanto ele voltava para casa de madrugada. Mas o que mais assombrou meu avô foi quando a comadre Maria, uma senhora velha e respeitada, disse que sabia o que era aquilo. "É o João do Matias", ela disse baixando a voz. "Aquele homem morreu amaldiçoado. Dizem que ele vendeu a alma para o diabo e desde então vira bicho em noite de lua cheia." Meu avô nunca conseguiu esquecer. Ele dizia que aquela coisa não era só um animal, mas algo que tinha uma maldade impossível de descrever. E mesmo velho, ele nunca mais saiu de casa à noite, nem mesmo para ir ao terreiro. Até hoje, toda vez que ouço o uivo de um cachorro no meio da madrugada, penso nessa história. Porque por mais que a gente queira acreditar que são só histórias de gente do interior, algo no olhar do meu avô quando contava isso me fazia acreditar.
E talvez, só talvez, aquilo ainda esteja por aí, rondando os lugares esquecidos pelo tempo. Eu nunca pensei que seria logo eu, quem contaria essa história. Sempre fui homem de pouca crença em assombrações, apesar de ter nascido e crescido no interior de Goiás, onde tudo vira acaso e os mais velhos juram de pé junto que já viram coisa do outro mundo. Mas depois do que vivi, nem adianta tentar me convencer do contrário. Lobisomem existe, e eu vi com esses olhos que a terra vai comer. Vou contar, mas já aviso. Não é história pra gente de coração fraco. Era uma sexta-feira, noite de lua cheia. Eu e meu irmão, Carlos, tínhamos ido visitar nosso primo Zezinho, que morava a uns 10 quilômetros da nossa casa. A estrada era só mato de um lado e do outro, cortando os pastos. Pegamos os cavalos e fomos, sem pressa. Lá, a noite foi boa. Conversa vai, conversa vem, e quando vimos, já passava das 11. Zezinho insistiu pra gente dormir lá, mas Carlos, teimoso, quis voltar. Olhando para trás, devia ter ficado. No meio do caminho, notei que os cavalos estavam inquietos. Eles sempre foram animais calmos, acostumados a andar naquele breu, mas naquela noite relinchavam, bufavam e olhavam para trás. O silêncio do mato estava pesado, daquele tipo que faz o vento parar. Até os grilos pareciam ter sumido. "Você está ouvindo isso?" Perguntei para o Carlos. "Ouvindo o quê?" Ele respondeu, mas dava para ver no rosto dele que também tinha notado algo. Foi então que escutamos. Passos. Não eram passos leves, mas algo pesado, como se um animal grande estivesse nos seguindo. Olhei para trás e não vi nada, só o escuro e os galhos das árvores balançando devagar. Carlos riu nervoso. "Deve ser um porco do mato", ele disse, tentando disfarçar. Mas aquilo não era porco, nem boi, nem nada que a gente conhecia. Quando faltavam uns 3 quilômetros para casa, os cavalos pararam de andar. Não adiantava cutucar, puxar as rédeas ou dar um grito. Eles simplesmente travaram, tremendo de medo. Foi então que vimos. Primeiro, eram os olhos. 2 pontos brilhantes no escuro, refletindo a luz da lua. Eles estavam longe, mas era como se nos encarassem. De repente, aquilo começou a andar. Era rápido, muito mais rápido do que qualquer bicho que eu já tinha visto. Quando chegou perto o suficiente para que a luz da lua iluminasse, meu coração quase parou. Era alto, maior que qualquer homem. O corpo era magro, mas com músculos bem definidos. Tinha pernas como as de um homem, mas cobertas de pelo grosso, que brilhava ao luar. Os braços eram longos demais, e as mãos tinham garras enormes. Mas o pior era o rosto. Parecia um lobo, mas não era só isso. Havia algo de humano naquela criatura, como se fosse uma fusão grotesca de um homem e um animal. Carlos gritou, puxando o cavalo, mas o bicho não saía do lugar. A criatura soltou um som que nunca vou esquecer. Não era uivo nem rosnado. Era um som gutural, um grito profundo que fez meus ouvidos doerem e meu corpo paralisar. Foi então que ela avançou. Carlos puxou uma faca da cintura e tentou se defender, mas aquilo era rápido demais. Num movimento só, derrubou meu irmão do cavalo. Vi as garras cravarem no peito dele e ouvi o grito. Um grito que me assombra até hoje. Eu não sei de onde tirei coragem. Talvez tenha sido o desespero, talvez o instinto. Peguei uma tocha que sempre levávamos para iluminar o caminho e a joguei na direção da criatura. O fogo não acertou, mas foi o suficiente para assustá-la. Ela soltou Carlos e me encarou por alguns segundos antes de desaparecer na escuridão do mato. Carlos estava vivo, mas mal. As garras tinham aberto um rasgo enorme no peito dele. Consegui colocar ele de volta no cavalo e, de algum jeito, chegamos em casa. Minha mãe chorava, meu pai não disse nada, só saiu para avisar os vizinhos. Levaram Carlos para a cidade e ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. As cicatrizes ficaram, mas o pior foi o silêncio dele. Nunca mais falou sobre aquela noite. Eu tentei esquecer. Tentei convencer a mim mesmo que foi um bicho qualquer.
Mas dias depois, soubemos que na mesma noite, outros vizinhos ouviram coisas, viram sombras e encontraram marcas de patas gigantes misturadas com pegadas humanas nos arredores de suas casas. Hoje, cada vez que alguém me diz que lobisomem é só história de gente simples, só dou um sorriso e fico quieto. Eu sei o que vi. E sei que, seja lá o que for aquilo, ainda está por aí. E se algum dia você estiver andando sozinho numa estrada de terra e o mato ficar quieto demais, não olhe para trás. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!